Bom dia, pessoal, bom dia! E vamos às leituras. Coisa maravilhosa, historinhas, né, pessoal? Gosto demais. E história para crianças com deficiência visual. Para contar uma história para deficiência, com criança com deficiência visual, pessoal, temos que explorar muito o tato, o olfato, o paladar. Vamos dar assim um exemplo de uma história, a cesta da Dona Maricota. História com frutas. Aquelas frutas plásticas em 3D, a fruta natural, tocar, cheirar, comer. E nos desenhos sempre assim em tamanho grande. Aqui temos um jacaré. Contornar o desenho todo com cola em alto relevo. Contornar todo com pasta de dente. Pode-se contornar com cola branca e depois jogar areia, bate um pouco para cair o excesso e espera secar. Colar barbante, sempre assim deixando secar bastante, já deixa preparado de um dia para outro. Lantejoula, aonde a criança vai tocar o desenho depois. Sempre começar assim com um tamanho grande, né? Bom, eu gosto muito de história, pessoal, mas eu queria assim, eu não sei desenhar, mas eu tenho assim facilidade em ampliar. Esse ainda até tá tamanho grande, é a metade da sulfite, né? Mas se você me der um desenho 4x4 e falar, amplia para mim do tamanho cartolina, eu tenho facilidade, rapidinho eu desenho. Então, eu comentei com a moça lá do apoio. Falei, olha, eu queria trabalhar alguma coisa com ela. Eu sei o que eu quero, mas eu não sei como desenvolver isso. Eu precisaria de uma ajuda, alguma dica nesse caso. Porque eu já usei cola em alto relevo, toda aquela dica que eu já passei ali. E estávamos, quando voltamos do recesso de julho, eu queria, assim, alguma coisa que assemelhasse, assim, ao braille. Ainda ela falou, imagine, maternal 2. Eu falei, não é isso. É alguma coisa que eu quero em relação a isso. Para unir, sabe? Como eu sei ampliar com facilidade, ampliaria o desenho para ela, mas eu queria alguma coisa que me lembrasse isso. Mas também não precisa ser agora a resposta. Você pode conversar lá com o seu pessoal. Se alguém tiver alguma ideia que possa me ajudar. Pessoal, mas eu fiquei tão feliz. Ela voltou na próxima semana com a ideia. E a ideia era o seguinte. Usando uma folha de EVA. Olha, não sei que espessura é essa, mas ela não é assim, aquela muito fina, não. Então, eu já tinha, assim, várias na minha sala, né? Cortei, assim, do tamanho de uma A4 mesmo. E trabalhei da seguinte forma a história O Jacaré e o Macaco. No meu canal aí já coloquei também essa história, O Jacaré e o Macaco em Biscuit. Também é uma das ideias. Porque a criança pode tocar ali todos os elementos da história, os bichinhos, a sala toda pode tocar. E para contar essa história, um dia antes eu comentei com a sala toda, né? Como que ia ser feito. Falei, olha, amanhã a história vai ser diferente. E também foi muito bom para quando está trabalhando os 5 sentidos na sala, para trabalhar o tato com a sala toda. Eu disse assim, sabe quando nós brincamos de cobra cega que coloca venda nos olhos? Amanhã todos nós vamos colocar. E nós vamos fazer essa atividade e ver como será o resultado depois. E foi assim, pessoal. Eu levei, aqui eu vou mostrar para vocês esse jacaré. Esse então, como eu disse, eu imprimi no tamanho meia folha A4 e esse no tamanho grande. Veja que dica legal, pessoal. Gostei demais da ideia, sabe?
você vai, imprime lá na sua impressora. Você pode usar também um carbono amarelo. Esse é uma folha normal, mas você pode usar um carbono amarelo, colocar embaixo. Quando você contornar o desenho aqui com a caneta, ficará então no verso todo o desenho. E é aí, pessoal, que vai entrar o tchan aqui da nossa história, que eu gostei muito. No verso do desenho, você vai colocar assim, ó, sobre a folha A4, em cima assim da folha A4. Você pode ter uma caneta até sem tinta, sabe? Só para guardar mesmo. E nós vamos usar a ponta da caneta. Com a ponta da caneta, vamos furar todo esse jacaré, olha. Nós furaremos todo esse jacaré. Aqui eu não tenho como, vamos ver se dá, vou apoiar aqui na mesa. E você vai furando assim, olha. Pensa numa atividade gostosa, pessoal. Olha, não muito próximo, né? Mas você vai fazendo assim. E o EVA vai me dar tudo isso que eu preciso. Olha. E você vai contornando todo o desenho. Aí, nesse caso, pessoal, você vai começar assim com um desenho assim, tamanho grande, um desenho assim mais conhecido pelo maternal, né? Um patinho, por exemplo. Aí você vai contar a história do patinho feio. Olha, depois que você contornar todo o jacaré, como eu contornei aqui o meu, vamos ver o tamanho grande aqui, você vai distribuir lá na sala. Você vai colocar sempre, então, na folha, aqui vai ficar marcado sim, e você vai mudando, sempre virando, para aproveitar bastante aquele EVA. Depois que você contornar todo, olha, pessoal, como ficará o verso do desenho. Aí a criança vai tocar. A sala toda, então, vai participar dessa atividade. Vamos trabalhar o tato lá com a criança. Um patinho, aqui ainda é um jacaré, não foi um dos primeiros desenhos, não, não foi uma das primeiras histórias, não. Olha, a primeira indicação legal mesmo é o patinho feio. Porque o patinho é aquele contorno, né? Aí eles começam a contornar, a seguir, a acompanhar com o dedo. Que desenho é esse, sabe? Pode trabalhar formas geométricas, tudo que você achar assim que... No começo também pode ser, depois que você já trabalhou, a forma que eles já conhecerem, né? Olha, fica muito gostoso de passar assim a mão. Olha, e você vai gostar dessa atividade, pessoal, como que eu gostei dessa atividade. Você vai começar, então, no tamanho grande, essa aqui é uma folha inteira, então, depois você vai percebendo, né, como que tá a sua turminha aí, e você vai acrescentando mais desenho. Eu sei que eu amei a sugestão. E eu trabalhei a história, como eu disse, o jacaré e o macaco. Tem a história aí no canal, em biscuit, como eu disse. Era uma vez um jacaré. E a criança vai lá acompanhando o jacaré. Ele ouviu um barulho lá no alto da árvore. Aqui eu só fiz o tronco da árvore. Você pode até fazer a copa lá da árvore. E ele ouviu um barulho lá em cima. O que era? Era um macaco. É por isso que eu digo, essa história você não faz assim no começo. Pode fazer uma outra, tá? Ei, macaco, você gosta de manga? Você pode também deixar a manga lá, como eu disse, em fruta, em plástico, sabe? Explorar bastante mesmo o tato, trabalhar, vai ser uma atividade muito divertida, que tenho certeza que o pessoalzinho seu aí vai gostar e muito. E convida, vem aqui, eu te levarei do outro lado do rio, macaco. Tem um pé de mangas. E o macaco desceu, todo correndo. E subiu nas costas do jacaré.
E o jacaré rodou, rodou com o macaco. O macaco até levantou os braços para cima, passeando com a costa do jacaré. Quando chegou no meio o jacaré disse: macaco, eu quero comer seu coração. É uma história divertida. E o macaco, esperto do jeito que é: ah, seu jacaré, meu coração deixei na árvore. Sabe, me leve de volta. E o jacaré levou o macaco de volta. Ele subiu novamente na árvore mais do que depressa. E o jacaré disse: desça, macaco, desça, me traga seu coração. Que nada, o macaco não quis nem saber do jacaré. Você pode ler essa história depois na íntegra, é uma história interessante, que eu fiz também em biscuit, que também pode ser contada. Então, pessoal, a ideia assim, que eu queria passar para vocês é essa. Olha, você pode estar resumindo uma história, né? E depois, nesse dia, eu montei uma história para a sala toda, sabe? Olha, coloquei o jacaré sozinho, o macaco lá no galho da árvore, né? O macaco nas costas do jacaré. Usei 1, 2, 3, 4 folhas. E o jacaré novamente em cima lá da árvore, belo e tranquilo, não quis nem saber da história do jacaré. Ficou bem seguro, né? E montei assim um livro assim, um livrinho assim com a sala toda, sabe? E mandei para casa, para eles contarem lá para os pais, para os irmãos, como que tinha sido a nossa história. E trabalhei muito, isso, como eu disse, foi depois do recesso de julho, que nós começamos a trabalhar dessa maneira aqui a história. Depois que eu já tinha, então, explorado tudo nos desenhos, né? O contorno com a cola relevo, com a pasta de dente, com a cola branca, com areia, com lantejoula. Eu fiquei feliz com essa ideia, então, que ela me passou. Cada criança levou o seu livro para casa e depois, nas outras histórias seguintes, expliquei, conversei com a sala, né, a respeito, que para eles estariam vendo toda a história que fosse ser contada, a deles seriam assim, e para a menina, então, eu faria, assim, os desenhos, assim, os mais relevantes, assim, na história. Mas, olha, você vai gostar muito dessa ideia, sabe? É muito, assim, rapidinho, gostoso de fazer. Para você que está fazendo pedagogia, para você, olha, é ótimo essa atividade. Pessoal, olha, isso deu certo comigo, gostei muito, muito dessa atividade, mas é claro que você, antes de fazer de trabalhar dessa maneira, você vai conversar com a sua diretora, você vai conversar com a sua equipe toda aí, você vai conversar com todo mundo a respeito, vai mostrar a forma como você quer trabalhar. Mas antes dessa atividade, pessoal, tem toda aquela outra que você vai fazer antes, com os desenhos. Tem várias opções que você vai fazer antes. Como eu disse, cola a lantejoula, a glitter pode ser aquele outro mais como brocal. Você vai fazer com brocal, você vai colocar areia, você vai contornar com barbante, sabe? Para a criança estar sempre tocando, você vai explorar todas essas ideias antes. E depois você pode vir com essa aqui, então, olha. Muito gostoso, pessoal. Vocês sabem? Olha, pensa numa coisa que relaxa. Como que eu gostava, sabe? De quando eu preparava essa ideia. No meu caso, como eu disse, eu pego o livro aqui já no instantinho, mas hoje em dia, com a facilidade que tem aí, você pode estar imprimindo, olha, assim, e você vai fazer dessa forma, então, o desenho, pega um carbono amarelo, né? Você vai colocar o carbono amarelo
e vai passar em cima do desenho. Quando você passar em cima do desenho, olha, vai ficar frente e verso. Sempre você tem que se preocupar isso, ó, frente e verso. Que você vai vir, vai furar todo, né, de um lado e vai trabalhar do outro. E sempre será assim. O que você vai usar, então, é uma folha de EVA. Não sei a espessura dessa, pessoal, mas ela não é tão fininha não, sabe? Olha, não sei mesmo, mas você pode estar usando, vai mudando para fazer esses furinhos e você vai usar muito esse EVA. E assim, olha, depois você vai passar assim a mão e dessa forma me ajudaram muito, sabe? Como eu disse, eu sabia o que eu queria. Eu queria algo assim que, sabe, próximo assim ao braille, mas eu não sabia dizer o que, como seria. Gostei demais dessa ideia que venho aqui compartilhar com vocês. Foi útil para mim, será útil para vocês e útil para sua criança. Tenho certeza que ela vai gostar. Minha página é Mix Arts by Marta Helenira. E a história de hoje é O Jacaré e o Macaco. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus.